Oi mundo! Hoje eu voltei para falar de psicanálise. Hoje eu voltei com a série de textos básicos sobre a psicanálise. E o assunto de hoje é Psicologia das Massas e Análise do Eu, um texto do Freud de 1921. Mas para falar desse texto, eu preciso dar uma passada um pouco breve, dar uma contextualização no que estava acontecendo e na própria lógica do Freud. Bom, o Freud, médico, psiquiatra, ele começa seus estudos em psicopatologia da vida cotidiana, depois ele passa para as histéricas, interpretação dos sonhos, a gente tem a virada ali do século, e a gente tem a Primeira Guerra. E a Primeira Guerra é super importante para a gente poder entender parte dos escritos do Freud, porque impactou, atravessou ele diretamente e fez ele olhar para uma série de questões. Bom, a gente tem Totem e Tabu, um pouco antes desse texto. Depois a gente vai ter O Futuro de uma Ilusão. E a gente vai ter Mal-Estar na Civilização. Tudo isso para dizer que o Freud ele tem uma ampla escrita sobre a questão social, sobre a questão de como a psicanálise transita, de como o diálogo acontece, de como essa noção do discurso atravessa as pessoas e logo atravessa a clínica. Ele mesmo vai pontuar que a psicanálise ela é majoritariamente precisa se organizar a partir da clínica para a teoria nessa hora. Não é o contrário, não é criar algo e tentar aplicar no mundo, e sim escutar o que o mundo do que o mundo está falando e trazer para a clínica, né? Trazer para a teoria, poder fundamentar isso. E bom, esse é um texto que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo deveria conhecer esse texto, não importa a sua área, não importa sobre o que você estuda, com o que você trabalha. Esse texto vai ser útil para a vida. E ele é um texto extremamente amplo, extremamente denso e vasto. Ele tem 140 páginas. E então eu vou dar algumas considerações sobre ele, fazer algumas passagens, mas ele é um texto riquíssimo e que tem sempre mais a dizer. Esse texto ele foi lançado em 1921 e o Freud já abre com a noção dos irmãos. Por exemplo, se você é o irmão mais velho, se você teve um irmão mais novo, você provavelmente já quis afogar ele. E a gente espera que você não tenha afogado seu irmão até a morte. Mas o Freud vai olhar para essa questão do por que será que a gente quer aniquilar aquilo que seria um dos nossos. E ele vai trabalhar essa noção da identificação, essa noção também da libido e o que cada um pode fazer com ela. Bom, na questão dos irmãos, que vai dar base a todo o resto do estudo, porque não é diferente disso, né? É uma questão de escuta, é a mesma lógica, só muda os atores. Na questão dos irmãos, ele vai olhar que você não pode afogar o seu irmão, porque papai e mamãe gostam do seu irmãozinho. Então você acaba sendo aliado do seu irmãozinho, já que aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais deseja, que seria o amor de mamãe, quando você é muito pequenininho e pode durar pra vida toda, você acaba falando, putz, mamãe gosta do meu irmãozinho, eu não posso matar meu irmãozinho, eu posso me juntar com meu irmãozinho, talvez eu tenha mais chance de ganhar o amor de mamãe. E ele vai fundamentar a partir dessa parte, dessa união que daria força. Isso também leva muito a pensar sobre o texto anterior dele, em questão bastante social, que foi o Totem e Tabu, que ele já trabalhava essa noção da união dos irmãos e para matar um pai, para justamente fazer outra coisa. E nesse texto ele vai olhar para essa questão mais macro, justamente a partir da noção da Primeira Guerra. Tipo, o que fez as pessoas seguirem líderes? O que fez as pessoas entrarem numa guerra absurda? E é a partir dessa noção que ele vai trabalhar nesse texto. Bom, então ele vai pegar toda a noção de identificação, toda a noção bom, aquele sujeito pensa parecido com o que eu penso. Eu penso que ele pensa igual a mim. Eu penso que aquele deve entender o que eu sinto, porque ele logicamente pensa igual a mim, porque nós temos interesses em comum. Ok, e dessa lógica de identificação,
ele vai passar para olhar um pouco sobre as igrejas e exércitos, que depois ele vai trabalhar profundamente no texto Futuro de uma Ilusão. E ele passa a olhar para igrejas e exércitos justamente porque seriam duas estruturas muito, muito voltadas nessa perspectiva de um líder supremo, de uma coisa suprema, e vamos trabalhar em prol disso todos nós. O Psicologia das Massas ele vai argumentar que os indivíduos somem quando estão numa massa, que os indivíduos abrem mão de sua individualidade e eles se tornam algo burro, que aqueles que teriam um conhecimento mais elevado, eles se rebaixam e se anulam para fazer parte da massa, para serem aceitos pelos outros. Então Freud vai trabalhar justamente a noção do quanto o reconhecimento do outro, o outro olhar para mim, é tão importante, fazer parte de algo. E como justamente essa tentativa de fazer parte de algo é tão mortífero, é o que vai destruir o sujeito muitas vezes. E a partir dessa concepção, dessa lógica de tentar fazer parte, não fazer parte, que a gente tem o Psicologia das Massas pontuando a ideia de que os grupos, as massas, elas vão ser majoritariamente aniquilativas. A gente tem, por exemplo, o exército e a igreja, no sentido de sempre tem conflitos internos, porque todos almejam ser esse grande ponto de amor. Imagine como vários irmãozinhos e todos desejam ser, tipo, o líder supremo do exército ou ter reconhecimento desse líder supremo do exército ou ter reconhecimento e amor de Deus. Então se entra numa competição. E aqui a gente põe competição também como inibição, sintoma e angústia, no sentido de que a competição, por exemplo, dentro da igreja pode ser aquele que vai doar mais, aquele que é mais iluminado, aquele que dá mais perdão, a competição ela vai se dar de diferentes modos. É igual a noção dos irmãos ali que podem passar a vida inteira tentando fazer mais e mais pelo reconhecimento de mamãe e papai. Essa ideia ali que ele já trabalhava no Totem e Tabu, no sentido de, bom, pelo reconhecimento do outro, pelo reconhecimento dessa grande figura mítica, se vai aos limites. E ali, dentro das massas, a gente teria essa coisa que também, além de burra, além do sentido de se aniquilar, porque ela começa a lutar contra tudo que pode ser diferente, contra todas as sutilezas que podem falar um pouco mais do sujeito, ela aniquila porque precisa ser hermético, precisa estar nessa concepção de igual a mim, um semelhante, um espelho. Não pode ter algo que diferencie essa noção da singularidade. E talvez por isso também que o exército preza tanto por essa noção de, né, ordens não devem ser questionadas, não deve ser algo ali a se botar em questão. E a própria ideia de que a gente tem de que existe um padrão, existe uma uniformidade. E ali se escuta bem a noção do uniforme. E a gente pode pensar isso nos dias atuais também, dentro da questão bolsonarista, dentro dessa questão messiânica, dentro dessa questão de ele sabe, ele vai nos salvar, ele tem a cloroquina. E a noção de que quanto mais o tempo avança, mais radical tem se tornado o discurso dos apoiadores de Jair Bolsonaro e do próprio líder, que é um dos indicativos que a gente já tinha naquela época da Primeira Guerra. É assim, vamos nos fechando cada vez mais. E hoje a gente pode pensar no gabinete do ódio, acho que é esse o nome, e nos próprios expurgos que se teve com Joyce Haussmann, Alexandre Frota e essa perseguição à ciência. Os dois pontos aí é que, bom, estava se destacando, precisa sair. Porque a questão da paranoia é uma questão que vai estar dentro da psicologia das massas. É uma questão de que, num certo momento, você começa a duvidar de tudo e todas, porque tudo e todos estariam contra mim, estariam contra esse grande líder, estariam contra esse grande objetivo. E a coisa fica cada vez mais assim, ninguém é tão perfeito quanto eu, ou quanto ele. Então é de uma ordem de aniquilação. Por isso que todo grupo em si, ele vai operar também para sua morte, para sua falência. Porque todo grupo, ele tende a se anular, ele tende a deixar de existir quando
os indivíduos começam a ser indivíduos, sujeitos que têm opiniões. E quanto maior for o grupo, quanto maior for a montante, mais radical fica a noção da manutenção desse grupo e também as tensões internas que podem ser colocadas para fora. Ali a gente pode pensar na noção do catolicismo, na noção de levar a religião a todos os espaços, na noção de que tiveram as cruzadas, na noção de que mataremos quem não for igual a nós. E essa ideia justamente do grupo como sendo algo destrutivo ao sujeito. Isso é super relevante pra gente em termo clínico, em termo social. E no período atual, porque a gente está falando ali de uma busca, né, de vamos atrás de algo que é o nosso santo graal, vamos seguir o Messias, vamos seguir essa coisa única e vamos encontrar o que há de tão especial. E o Freud vai trabalhar justamente isso ali, mais pro meio final do texto, que é, bom, olhando para as massas, a gente olha para o eu, né? A gente olha para como o sujeito se compõe, como o sujeito ele consegue se diferenciar do outro, se distanciar da imagem do outro, fazer algo que é ele, fazer algo que justamente lhe faz sentido, algo que tem ali o que é do seu desejo. E o Psicologia das Massas ele é um texto tão importante porque ele justamente faz esse link com o Totem e Tabu e já prepara tanto para a segunda Topic, ali 1923, com o texto Id e o Eu, que eu tenho um vídeo, vou deixar aqui nos cards, quanto ele já faz uma escuta que vai culminar ali no texto O Futuro de uma Ilusão, onde ele esmiuça ainda mais a noção da igreja e da religião, e depois no Mal-Estar na Civilização. Esse texto também é super relevante para a gente poder pensar nesse movimento que a libido vai fazer, nesse movimento que a energia faz, no sentido da manutenção. Por quê? A gente teria ali o amor sexual, que vira outra coisa, que pode virar algo de agressão, algo que sai do romance e carrega a ambivalência do amor para algo da aniquilação. A gente teria esse conflito interno dentro dos grupos que pode virar um conflito contra algo externo. Exemplo simples. Seus amiguinhos de colégio, seus amiguinhos de faculdade, seus coleguinhas no trabalho. Tem um grupo e a culpa é do chefe. A culpa não é de ninguém, ninguém tem responsabilidade sobre nada. Toda a culpa, tudo que tá indo de errado no mundo é do chefe e ninguém tem que ver com isso. E também é sobre isso, sobre essa questão dos destinos da libido, ou sobre essa ideia de buscar esse bode expiatório, ou cada integrante do grupo funcionar para depois se aniquilar. Tipo, o grupo não tá indo bem, não é pelo chefe, é por fulano. Todos se viram contra o fulano. Então, esse texto ele dá base justamente para essa noção ali do que fazer com relação à responsabilidade, né? Os limites da responsabilidade, o que cada um haveria de fazer sobre isso, sobre cada assunto. Pensando que todo grupo, toda massa é uma coisa burra, né? Tipo, no sentido assim, é constituinte, por isso que tá junto. A psicologia das massas e a análise do eu constitui o sujeito, é importante. Mas ao mesmo tempo também destrói o sujeito em certa medida. E é ali que a gente tem que escutar, ali que a gente precisa ficar de olho, justamente para onde vai. Até porque é nessa questão de massas que surgem os movimentos autoritários, que depois a gente, no sentido histórico, a gente vê ali com o próprio nazismo, né, esse aglomerado de pessoas que ninguém sabia de nada, ninguém se perguntou de nada e seguiam apenas ordens e, bom, a barbárie foi possível, justamente. O problema era o outro, o problema eram os judeus, o problema eram os negros, o problema eram os gays, e assim, ninguém quis se escutar sobre a posição que a própria Alemanha tinha, que os próprios alemães tinham dentro da situação que aconteceu e para a situação que ia acontecer. Então, era isso. Obviamente eu não esgotei nada do texto, o texto é maravilhoso, ele fala um monte de coisas a mais, mas eu quis dar destaque justamente para esses aspectos e poder fazer esse paralelo com o momento atual. Então é um dos textos que eu recomendo básico para quem quer
conhecer um pouco mais sobre a psicanálise, entender um pouco mais sobre as dinâmicas de grupo na sociedade, sobre o mal-estar, sintoma, inibição, angústia, libido. E era isso. Muito obrigado para todo mundo que assiste meus vídeos, compartilha. Muita gente que assiste os vídeos não conhece o meu podcast e não é inscrito no canal, então quem quiser, se inscrevam e recomendem para os amiguinhos. É isso. Estejam bem, espero que estejam bem. Até a próxima.